aparelhos térmicos. Eu sou apaixonada pelos aparelhos térmicos, como chapinha, secador, babyliss, escova rotatória. Porém, a gente precisa ter alguns cuidados ao manusear e pré-utilização desses aparelhos, tá? Porque quando a gente usa eles de forma irresponsável, eles geram um desgaste na nossa fibra de forma pontual ou a longo prazo muito grande. Por isso da importância de você usar protetor térmico. Porém, tem um detalhe, né? Quando a gente fala protetor térmico, às vezes a gente até eu já usei a palavra blindagem térmica. Isso não existe, tá? O que acontece? Quando você usa um protetor térmico, o que você vai estar fazendo? Você vai estar passando um produto que vai ajudar a repelir este calor. Só que não tem como ele fazer essa blindagem e essa proteção geral. Porque como é que a gente aplica o protetor térmico ou o leave-in? A gente coloca a moeda ali e passa por todo o cabelo, não é isso? Só que tem regiões que não vão pegar este produto e a gente não passa aqui no couro cabeludo. Então, qual é a dica que eu dou para você, tá? Vamos falar do secador. Quando você for, antes de você usar o secador, você precisa fazer duas coisas. Primeiro ponto, não venha usar o secador com seu cabelo extremamente molhado. Espere o seu cabelo secar natural por um tempo. Deixe ele ficar um cabelo úmido. Não vá direto já secar o seu cabelo. Deixe ele secar natural, sair aquele excesso de água de maneira natural, tá? E aí o que você vai fazer? Você pode estar aplicando após esse processo o protetor térmico, ou leave-in ou silicone de proteção térmica. Eu só quero abrir um parênteses aqui. Lembra que eu falei sobre os mitos em relação ao silicone? As pessoas falam, se tu passar vai fritar o teu cabelo. Isso é mito, tá, gente? O protetor térmico, existe até um artigo, um material de trabalho de doutorado pela USP, que fala que o silicone ele tem um poder incrível de proteção e recuperação de fibras. Quando eu digo recuperação, de manutenção, de emoliência, de cuidado com a fibra para cabelos com química, principalmente com descoloração. Ele é um aliado extremamente importante até de você ter em casa. Eu sou apaixonada pelos silicones. Só que o que acontece? Existe qualidades de silicones. Então, os que eu passei para você são silicones confiáveis e que você pode estar usando com segurança em casa. Então, quando você for secar o seu cabelo, você vai deixar ele secar naturalmente aquele excesso de água e você vai aplicar ali. Você passou a toalha, tirou aquele excesso de água, aplique no seu cabelo, deixe ele secar natural ou você deixa ele ficar num nível médio, úmido e você aplica também, tá? E aí você vai secar esse cabelo. Qual é a dica que eu dou para você, pra gente evitar frizz no cabelo e evitar alguma agressão nesse cabelo? Primeira dica, tá? Procure usar a temperatura no meio, que não é aquele frio e nem o extremamente quente, é o intermediário. E quando você for direcionar esse secador, sempre de cima para baixo, tá? E uma outra opção também, uma outra dica, desculpa, que eu quero dar, é a questão do bico. Você pode estar secando ele com o bico ou sem o bico. Eu gosto de secar com o bico, porque eu sempre faço assim, ó. Ele fica já retinho e eu vou só balançando, abrindo e vou secando. Eu sempre seco de cima para baixo. Nunca faça isso, ó. Nunca não, você pode fazer, porém vão ter efeitos colaterais. Então, quando você faz assim, você tá bagunçando, você tá, como eu posso dizer,
estimulando o frizz no seu cabelo. E quando você faz assim, você está direcionando e já está ajudando esse cabelo a se modelar já de forma alinhada, tá? E quando você for escovar esse cabelo, eu sempre peço para que você não venha e direcione esse jato de ar assim, ó, ou quando for secar assim, porque você está gerando um contato direto com a fibra e isso vai gerar um desgaste. E outro ponto, quando você for secar, não deixe próximo do couro cabeludo, porque isso gera também queimação no couro cabeludo. Você pode vir a estar queimando, por isso da temperatura intermediária, tá? A questão da chapinha e do babyliss. Quando você for usar esses dois aparelhos, você deve, é obrigatório você usar um protetor térmico, sempre. E o segundo ponto, você nunca, jamais vai usar esses aparelhos com cabelo úmido e principalmente molhado, óbvio, mas vamos falar, porque o óbvio precisa ser dito. Então esse cabelo precisa estar 100% seco para você usar ele, ok? Se você vir a aplicar esses aparelhos em um cabelo molhado, tem uma disfunção na fibra que se chama bulbo hair. Quando você faz esses aparelhos ter contato com o cabelo molhado direto, porque o secador fica afastado, né? E a chapinha e o babyliss, você encosta a fibra. E aí o que acontece? Isso gera bolhas de ar dentro da fibra e gera uma deformação nos fios, que a longo prazo pode gerar uma fragilidade no seu fio. Então sempre que você for usar chapinha e babyliss, você vai ter que ter um protetor térmico e jamais encostar esses aparelhos no cabelo úmido e muito menos molhado. Aí eu quero falar sobre uma outra coisa com você, tá? Quando você for medir a temperatura, colocar a temperatura, ou quando você for comprar, primeiro, quando você for comprar esses aparelhos, compre eles com termostato. Não compre aqueles aparelhos que não tem para você medir qual temperatura você vai deixar. Por quê, Roseli? A partir da temperatura de 200 graus Celsius, o que acontece? Você gera uma degradação da proteína do seu cabelo. E isso é irreversível, não tem como você voltar à estrutura anterior. Então você procure sempre, se possível, na temperatura de 180 graus. Não passe disso, ok? O seu cabelo vai agradecer quando você usar esses aparelhos de maneira correta. E claro, evite usar esses aparelhos como o secador como a prancha e o babyliss de forma diária. Evite ficar usando constantemente. Use eles a cada mês, a cada 20 dias, não tenha um uso diário, diferente do secador, que é um aparelho térmico que você não tem aquele contato direto, você consegue alterar a temperatura numa média para ficar intermediário ou baixo, você consegue ter um distanciamento e claro, com o protetor térmico você vai reduzir bem mais esse desgaste. Então sempre procure dar um intervalo maior de uso desses aparelhos. Eu tenho certeza que o seu fio vai agradecer. E agora a gente vai falar sobre a escova rotatória. As pessoas perguntam para mim, é bom ou não usar a escova rotatória? E eu te respondo, depende. Depende da maneira que você vai manusear esse aparelho. Por quê, Rosé? Imagine só, lembra que a gente falou sobre o bulbo hair, que é uma disfunção na fibra, que quando o cabelo está extremamente molhado e você encosta no calor, ele gera um gás, bolhas de ar dentro da fibra? Então,
A escova rotatória, o que que ela vende, né? Ela vende que é praticidade, para você pegar o seu cabelo molhado, você vai pentear, vai passar, ou pentear, que agora tem a de pente também, né? Você vai passar a escova e o cabelo já vai secar, e alisar o seu cabelo. Gente, isso é um sonho, com certeza. Só que ali dentro daquele aparelho tem um ar quente que já sai direto na fibra para ajudar a secar e alinhar esse cabelo. E o que acontece? A alteração na fibra vai acontecer, porque esse cabelo está extremamente molhado e você vem com uma alta temperatura e já passa direto na fibra. Imagine só as bolhas de ar que vão gerar dentro dessa fibra e a deformação que esse fio vai ter. Então, Roseli, o que tu me orienta a fazer? O que tu me indica? Eu falo para você usar o aparelho da seguinte maneira: deixe o seu cabelo secar naturalmente, ou você vem com um secador e tire esse excesso de água, e depois você vem com a escova rotatória para escovar esse cabelo, alinhar esse cabelo, alisar esse cabelo. Então, a maneira como você vai usar esse aparelho é o que vai dizer se você vai estar usando, trazendo benefícios ou prejudicando o seu cabelo. E outro ponto, né? Principalmente, lembre de usar o protetor térmico antes de usar este equipamento, que é a escova rotatória. Até!